Bom dia, meus queridos. Estou fazendo aqui um pequeno devocional e peço, por favor, que você tenha paciência de ler de escutar até o final, de ver, né? Até porque diz respeito a todos nós, né? Aqueles que se dizem evangélicos, aqueles que se dizem ubandistas, aqueles que se dizem kardecistas, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem protestantes, porque tá aqui, ó. Todos sabem que isso daqui não, né? Todos sabem que esse livro aqui, todo mundo deve ter um em casa aí, aberto em cima de algum lugar aí, né? Que é a Bíblia. Tá escrito aqui, não tem como refutar. Se é bíblico, e eu creio na doutrina bíblica, não tem como refutar. A pessoa pode refutar alguma coisa, né, contrariar alguma palavra, quando essa palavra ela vem de encontro a uma ideologia que ela tem e que ela é contrária a isso. Mas o que está escrito na Bíblia faz algumas centenas de anos que não muda. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia ela era escrita pelos monges, né? Então os monges ficavam cerca de 8 horas, 10 horas. Pode ter algum erro de ortografia? Pode, mas ela não se contradiz. Ah, mas eu já vi, por exemplo, no Evangelho de Mateus, a mesma história contada diferente no Evangelho de Lucas. Sim. O único evangelho que vai se diferenciar vai ser o Evangelho de João, ok? Mas o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. E esses evangelhos, por que sinótico? Sinótico é uma palavra grega. É o significado grego da palavra sinótico, com a mesma ótica. Seria como eu estivesse contando para vocês uma história, o jipe do carro, do padre. O jipe do padre. Aí veio outra pessoa e falou, o jipe do padre fez um furo no pneu. Aí vem uma outra pessoa e fala, o jipe do padre fez um furo no pneu, colemos com chiclete. Você lembrou dessa musiquinha da infância, né? Bom, como eu não pude ir na igreja hoje, que eu tô meio quebradão aqui, mas eu ainda consigo falar. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, mas não menospreze. Não menospreze a palavra, porque é a palavra de Deus, é a palavra às vezes contada por um discípulo, mas é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, se eu não crer nisso, tá? Então, não tem nada a ver com religião, viu? Religião é do latim religare, significa religare, é religar, é a maneira de... Religião significa no latim o homem se religando com Deus. Por isso que no latim é religare. Religare. E cada um tem uma maneira de se religar com Deus, não é verdade? Existem países aí que entendem que adorar a vaca, por exemplo, adorar um animal, é uma maneira de... né? Tem gente que não crê em nada
Eu não sei até onde, né? Tem gente que fala assim, eu não acredito em nada, eu não tenho religião nenhuma, eu só acredito em Deus. Poxa vida, então você acredita em tudo, né? Você só acredita em Deus, mas eu respeito a opinião de cada um, né? Não a nível de debate, de maneira alguma, porque eu não gosto de debater, sempre detestei futebol, então para mim não interessa futebol. Política eu tenho defendido um pouco mais, porque o caos no nosso país só está do jeito que está porque muitos de nós cruzamos os braços quando deveríamos ter se levantado. É o cenário político, né? Não discuto também. Religião eu não discuto. A religião é religião, cada um tem a sua, e aqui a gente vai ler a palavra de Deus. Seria como você ler a Constituição. O que vale é o que está escrito ali. Não é isso? Com a Constituição brasileira, né? Ou então o respeito com algumas normas e regras, não é? Se você consegue, por exemplo, entrar de shorts no fórum para uma audiência, você não consegue. Então, por que a gente consegue respeitar algumas normas que tem por aí e não consegue respeitar a palavra de Deus? Porque tem gente que até desrespeita a palavra de Deus, não é? Deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha camisa aqui, que tá parecendo Cazuza, mano. Olha o pescoço, tá vendo? Tá magro. Também eu tô com 75 quilos. Agora eu vou começar a malhar, vocês vão ver só. Glória a Deus. Louvado seja Deus por eu ter conseguido chegar até aqui. Ele é bom demais. Eu gostaria que vocês, quem tem Bíblia, quem não tem, pode baixar no Play Store. Tem lá também. Você pode baixar a Bíblia, né? E ter nela no seu celular, né? No Play Store. É fácil, né? Garanto para você que você vai levar menos tempo do que jogar uma partida desses pitball, esses negócios aí que tem aí. Eu nem sei como é que é. Mas eu gostaria de falar sobre um assunto que eu estou sempre voltando a falar sobre ele, que tem incomodado muito as pessoas nos dias de hoje, não é? E esse assunto é um assunto que muitas pessoas menosprezam esse assunto, não é? As pessoas, de um modo geral, acham que consegue se controlar, que consegue, sabe? Não. Esse assunto ele pega todo mundo, né? E eu gostaria hoje de falar mais uma vez sobre ansiedade. Ok? Muito bem. Ansiedade é uma palavra que eu conheço já há alguns anos. Bom, há muitos anos. Ao passar por tratamentos, ao colegas que a gente sabe que acabam tendo que tomar remédio controlado para poder, né, controlar esse tipo de ansiedade, não é isso? Portanto, eu resolvi falar mais uma vez sobre a ansiedade, mas eu vou falar de uma maneira bem rápida e bem pontual, para que depois vocês possam ler com calma, né? Mas se você não é uma pessoa ansiosa, então sai fora.
Então não precisa, desliga o vídeo, né? E sei lá, vai assistir um desenho. Você não é obrigado a ouvir, não. Olha que mal educado, cara mal educado, né? Não, ninguém é obrigado a ouvir nada que não quer, ok? E eu vou falar sobre ansiedade. E é um assunto polêmico, viu? Olha, em Filipenses capítulo 4, não só em Filipenses, mas em várias passagens da Bíblia você vai encontrar referências falando sobre ansiedade, não é? Em 1 Pedro, por exemplo, eu não estou usando o esboço, eu só estou com a Bíblia aberta em Filipenses capítulo 4. Eu não estou usando anotações, até porque é um versículo que eu venho trabalhando ele há um certo tempo. E a ansiedade, em 1 Pedro 5, verso 7, diz que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós, né? Aí aqui o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, ó: a ti, fiel companheiro de jugo, ó, a partir do 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Certo? É isso que ele fala sobre a ansiedade. Aí ele continua. Com um subtítulo que se diz: em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Algumas versões diz nisto pensai. Vocês vão reparar que isso ocupe o vosso pensamento é a versão que eu estou usando. Né? Mas não muda o sentido da coisa, não. Tá? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então aqui, veja como que a ansiedade, deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha camisa aqui, tá meio estranho. Então, veja o que a ansiedade ela causa. A ansiedade é algo terrível. A ansiedade ela nos deixa mal, né? E eu tô falando isso para vocês porque às vezes eu me pego ansioso. Se vocês pararem para olhar todo o contexto, né, de vida em que eu estou vivendo, como um pai de família, por exemplo, desempregado, né? Não tem como não dizer que não fica ansioso às vezes. Porque eu tenho outras ramificações que dependem do meu trabalho também. Não é isso? Então, cada um tem um tipo de ansiedade.
aí você vai conseguir detectar isso. O que tem me deixado ansioso? Meu chefe me deixa ansioso, minha mulher me deixa ansioso, meus filhos me deixam muito ansioso, né? E aqui o apóstolo Paulo, veja bem, o apóstolo Paulo, que todo mundo sabe que antes chamava Saulo, antes de, de ter um encontro com Jesus, não é verdade? Ele era Saulo, ele era perseguidor de cristãos. Mas hoje não tem mais perseguidor de cristão. Todo mundo fala bem dos cristãos. Hoje não tem mais, né? Então, era Saulo o nome dele, e ele tinha um currículo fenomenal, né? O cara que tinha estudado todas as leis judaicas, um cara que estudou aos pés de Gamaliel, que era o chefe, que era o suprassumo dos fariseus. Paulo foi aluno dele, né? E Deus trabalha na vida dele na pregação do evangelho. E aqui em Filipenses, uma igreja que sempre ajudou Paulo. Era uma igreja que mantinha Paulo, muitas vezes que ele tinha necessidade de alguma coisa, né? Mas ele não deixava de trabalhar, não, viu? Então, ele cuidava, ele evangelizava, mas ele fazia redes também para sustentar. Um pouco ao contrário de alguns camaradas que você vê por aí com carro de luxo, chegando na igreja, esse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado em saber analisar esse tipo de coisa sem pecar também, né? Você não precisa amaldiçoar a pessoa por causa disso, de forma alguma. Todos nós vamos prestar conta para Deus, um dia ou outro. Pode ter certeza disso. Isso é bíblico, ok? Do que eu fiz, do que eu não fiz. Se eu não perdoei alguém, paciência. Se eu não, entendeu? Então é por isso que vale a pena estreitar os relacionamentos. E ele diz assim, antes, não estejais inquietos. Algumas versões diz de não estejais ansiosos por coisa alguma, por nada. Antes as vossas petições, antes de ficar ansioso, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com orações e súplicas. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E aí ele continua dizendo no que ele entende que nós precisamos ocupar o nosso pensamento, não é? Nós ocupamos o nosso pensamento de um monte de coisa. Às vezes, muitas coisas do que nós ocupamos no nosso pensamento nem vão acontecer. E nós estamos muitas das vezes ocupando o nosso pensamento de algo que nem vai acontecer ou vai acontecer só daqui 2 anos. E eu já fico ansioso com aquilo. Isso vai me matando por dentro, né? Então ele fala, antes, todas as vossas súplicas e orações sejam conhecidas diante de Deus. Deus, olha, eu não sei como que vai ser isso, como que vai ser aquilo, mas está nas tuas mãos. Eu quero viver o dia de hoje, porque a tua palavra diz já, Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Nós já temos com que lidar no dia de hoje. Não tem por que a gente querer trazer os problemas de amanhã para resolver hoje. Não é isso? E ele fala, não estáis ansiosos por coisa alguma. Antes, né?
aqui, ó, em que pensar. Finalmente, irmãos, olha só, Paulo falando. Depois vocês lê com calma, todo é muito bom esse capítulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e vistes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então vejam que aqui o apóstolo Paulo, ele sim teve né, a manha de direcionar ali na pregação dele. Ele botou no último versículo ali algo que pesa bastante sobre as nossas responsabilidades, não é? Eu fui muito criticado e até não maltratado, mas muito criticado, porque as pessoas gostam de apontar o dedo, né? Quando eu fui inserido à equipe pastoral da Igreja do Nazareno, aqui de Campinas, claro, a minha responsabilidade aumentou. Não pense vocês que não aumentou bastante, né? Por isso que eu tenho que pregar para vocês o que eu já passei ou coisas que eu lido e tem dado certo. Eu pensava em muita coisa que não edificava a minha vida espiritual. Mas eu aprendi que finalmente nós devemos pensar em tudo aquilo que é amável, que é respeitável, que é puro, que é de boa fama, né? E que isso precisa ocupar o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele é ocupado com um monte de besteira que nem vai acontecer. O nosso pensamento, ele é ocupado com um monte de porcaria, muitas das vezes, que não vai mudar a sua vida. O nosso pensamento, muitas das vezes, ele é ocupado por críticas feitas, não é? Por pessoas que não vai mudar a tua vida em nada, né? É por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele fala dessas coisas que precisam ocupar o nosso pensamento. Porque um lugar ocupado não tem como entrar outra coisa. Se um copo tá cheio até a boca, não adianta você querer colocar mais coisa que vai derramar, né? Então, e é isso que é interessante, que ele fala de ocupar a nossa mente. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Portanto, às vezes a gente ouve algumas coisas que magoam a gente, ou a gente participa de algumas conversas que magoam, a gente fala alguma coisa para alguém que acaba magoando alguém, né? E muita gente, muitas pessoas não te dá sequer a oportunidade de esclarecer. Porque depois Paulo ele diz aqui, ó,
o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha o que o cara fala aqui, mano. O que vocês estão vendo eu fazer, vocês podem fazer, que é o caminho. Esse é o caminho. O caminho que Jesus nunca mentiu para ninguém. Caminho difícil, apertado, porta estreita, né? Mas o que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã é exatamente isso. Livrem-se, tentem se livrar das ansiedades da vida e procurem ocupar o pensamento de vocês, o meu, o seu pensamento, com coisas boas, com coisas que edificam, com coisas que vão trazer pensamentos de vida, né? É o desejo do meu coração para todos. Sempre foi. Sempre foi. Houve uns entreveros aí com algumas pessoas, mas eu confesso que eu errei. Até pedi desculpa, inclusive, porque dá vontade, acorda, né? E não é por aí. Existe o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence a pessoa do que é certo, do que é errado, né? E que abre a visão, né? Mas você só lê esse texto, Filipenses 4, não é? Se quiser ler também Mateus capítulo 6, o Sermão do Monte, Jesus, no capítulo 6, ele fala também sobre ansiedade, né? Em 1 Pedro capítulo 5 fala sobre ansiedade. Então, estudem, leiam, né? Não precisa o padre falar para você, não precisa o pastor falar para você, não precisa, né, não sei se nas outras religiões estudam a Bíblia também, mas independente de onde estudam a Bíblia, não fica esperando o negócio chegar pronto, né? Procura estudar. Se você estudar, a mente vai abrir, né? E eu tenho trabalhado, Deus tem trabalhado isso em mim, essa ansiedade. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque nós necessitamos do fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio, mansidão, temperança. E às vezes a gente não se pega. Eu fico tão aborrecido quando eu percebo que eu feri, né, o sentimento de alguém. Eu fico muito aborrecido.